O estudo desenvolvido pelo Centro de Vigilância em Saúde do Trabalhador da Universidade Federal da Bahia mostrou um surpreendente aumento da taxa de suicídios entre trabalhadores da agropecuária. Se em 2007 a média era de 16,6 trabalhadores que se suicidaram em cada 100 mil, em 2015, esse número já cresceu para 20,5 casos de suicídio em 100 mil trabalhadores. Isso representa o dobro da média nacional de suicídios. Há, portanto, uma concentração de suicídios nessa categoria dos trabalhadores da agropecuária. A expansão do agronegócio no Brasil, no contexto do neoextrativismo, no contexto da expansão das fronteiras agrícolas para territórios onde vivem povos e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, camponeses e camponesas, geraizeiros e outros povos tradicionais, esses territórios têm sido objeto da chegada de empreendimentos da agropecuária, com os monocultivos da soja, da cana-de-açúcar, do milho, aqui no caso do Ceará, especialmente das frutas tropicais que são exportadas, produzidas nos perímetros irrigados. E eles adotam um modelo produtivo que expõe as comunidades e os trabalhadores a um uso muito intensivo de agrotóxicos. E isso, é claro, tem impactos importantes sobre a saúde humana, desde intoxicações agudas, diversificadas, efeitos crônicos como são o câncer, as doenças endócrinas, a puberdade precoce, as más formações congênitas, as doenças hepáticas, mas também efeitos sobre o psiquismo humano. E um desses efeitos é exatamente um aumento daquilo que a psiquiatria chama da ideação suicida. Então, alguns ingredientes ativos têm a capacidade de provocar isso, e os trabalhadores que são vitimados com a exposição a esses ingredientes ativos podem apresentar esse sintoma e serem levados ao suicídio como um sintoma da intoxicação pelo agrotóxico, Uma outra leitura que se pode somar a essa é a questão da facilidade do acesso aos agrotóxicos no contexto brasileiro. Nós temos uma legislação nacional que é orientada pelo paradigma do uso seguro dos agrotóxicos, ou seja, reconhece que são substâncias biocidas que implicam em riscos à vida como um todo, à humana e dos demais seres vivos, dos componentes ambientais, dos ecossistemas, mas que defende que há formas de utilizar esses produtos de forma segura, estabelece regras e normas para esse uso seguro. Infelizmente, esse sistema não tem funcionado. Recentemente foi publicado um estudo feito no Paraná que recolheu os receituários agronômicos disponíveis no Sistema Estadual de Controle e identificou que apenas um agrônomo emitiu, em média, 50 receitas agronômicas no período de um ano. 50 receitas por dia no período de um ano. Não há como um profissional proceder a tudo isso que supõe a prescrição de um agrotóxico 50 vezes por dia, em propriedades diferentes, com cultivos diferentes, com orientações diferentes e localidades diferentes, Então, isso é um exemplo muito concreto da fragilidade desse sistema e da forma como é simples para as pessoas chegarem numa loja e comprarem um veneno. Um terceiro elemento que as ciências sociais nos ajudam a ler nesse aumento de suicídios entre os trabalhadores da agropecuária no Brasil, e aí estão contidos não só os empregados do agronegócio, mas também os pequenos proprietários, os agricultores familiares, os assentamentos de reforma agrária. Isso está relacionado, do ponto de vista das ciências sociais, com uma leitura das profundidade das transformações que a chegada de empreendimentos de agronegócio nesses povos e comunidades tradicionais, vítimas da expansão das fronteiras agrícolas, empreendimentos que modificam profundamente o modo de vida.
são empreendimentos que alteram a propriedade da terra, então muita gente é expulsa de suas terras em função da chegada dessas empresas, né? Altera o acesso à água, porque elas são altamente consumidoras de água nesses cultivos, de commodities para exportação, altera a qualidade da água, porque ela é contaminada com agrotóxicos, altera as formas de organização social da produção desses povos e comunidades tradicionais afetados, porque a economia normalmente se baseia na extração e na produção agrícola familiar, e essa produção garante a soberania e a segurança alimentar das famílias, né? Mas com a perda da terra, da água e com a oferta de empregos que perversamente se casa com essa expropriação do território, com essa desterritorialização, então cria-se um conjunto de pessoas que não tem mais como persistir no seu modo de vida tradicional. E isso então, de uma certa forma, é quase que uma morte da identidade camponesa, ou é pelo menos uma ameaça muito profunda a ela. Felizmente existem grupos que resistem a isso, mas a gente tem assistido nas pesquisas cada vez mais o problema dos transtornos mentais, do que tem sido chamado pela literatura científica do sofrimento psicossocial que esses empreendimentos trazem, ao desorganizar o modo de vida, ao desterritorializar esses povos, e isso então poderia ter relações com estados depressivos que culminassem no suicídio. Ou seja, poderíamos dizer de uma forma forte que essas pessoas foram assassinadas antes de cometerem o gesto de suicídio, né? Assassinadas na sua subjetividade, na sua identidade e na sua essência. A pulverização aérea é certamente a forma de aplicação de agrotóxicos que mais resulta em dispersão. Estudos da própria Embrapa vão mostrar que um percentual pequeno do ingrediente ativo atinge o cultivo-alvo. Boa parte do que é aplicado vai se destinar ao solo, às águas e vai ser levado pelo vento para as comunidades do entorno, para os cursos d'água, para os telhados das casas, onde depois vai correr água de chuva e vai abastecer as cisternas de placa, no semiárido, por exemplo. E através, então, da pulverização aérea, esses agrotóxicos atingem distâncias muito grandes. A Lei Zé Maria do Tomé é um exemplo que o estado do Ceará dá para todo o Brasil de um procedimento que precisa ser adotado em cada município, em cada estado e mesmo no nível federal, no sentido de impedir que essa prática tão danosa ao meio ambiente e à saúde das pessoas continue acontecendo. A exemplo do que a União Europeia já fez desde 2009, que é uma restrição muito grande ao uso da pulverização aérea. Ela só é autorizada em casos muito específicos.